Pronto, já estamos gravando a nossa aula. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos aí à nossa aula de número 9. Vamos finalizar aí o nosso assunto de dinâmica, né? Aí a parte de leis de Newton e todo esse conteúdo aí que envolve forças. Então, ontem, né, a gente fez exemplos aí envolvendo força-peso, força de normal e força-tração. Agora a gente vai finalizar com os outros tipos de força, né, que são aí comumente atreladas, né, aos tipos de exercício, né, as situações corriqueiras do nosso dia a dia, que são a força de atrito e a força centrípeta. Beleza? Todo mundo está vendo eu rabiscar na tela aqui? Só para ter certeza que vocês estão enxergando os rabiscos aqui? Sim? Então tá bom. Beleza. Vamos lá então. Então, só para a gente ter ideia da força de atrito, né? Então, o que é o atrito? Né? Então, basicamente, esse atrito ele é uma força dissipativa, né? Então, a gente percebe atrito quando a gente está relando, né? Tocando em qualquer tipo de superfície, existe atrito, né? Essa força dissipativa aí que desperdiça energia. Então, um exemplo clássico, né? Já que a gente está aí nos tempos de pandemia, a gente tem que lavar as mãos aí de maneira bem própria, certo? Então, quando você atrita e lavagem as mãos, basicamente é um tipo de atrito, né? Então, colocando sabonete, esfregando, passando toalha, são todos os tipos de atrito. Até quando você faz, né, esse movimento, né, de atritar as mãos, você percebe que isso gera um calor, né? Então, o atrito, ele desperdiça energia na forma de calor, né? Então, toda a energia que você está gastando, né, para esfregar uma mão na outra, ela é dissipada na forma de calor e também dissipada na forma de ruído sonoro, né? Porque existe aí um barulho, né, esse barulho característico aí de quando você raspa uma mão na outra. Então, o atrito funciona dessa maneira, né? Ele tem aí os desperdícios de energia, tanto na parte de calor, quanto na parte sonora. Beleza? Então, essa é a ideia aí da força de atrito. Ela é uma força dissipativa, é uma força diferente das outras forças, justamente aí porque ela não envolve, né, o que a gente vai ver daqui a pouquinho nas próximas aulas, que é o princípio de conservação de energia. E como é que funciona, né, o atrito aí do ponto de vista atômico, né? Qual que é a ideia do ponto de vista atômico? Então, a gente está relacionado com rugosidades, né? Então, quando você coloca uma lupa, né, perto de uma superfície, às vezes, por mais polida que ela seja, né, você pega aí um tampo de vidro, um mármore, um granito, né, ali, esses que são bem polidos, aí, trabalhados em marmorarias, etc., você percebe, nossa, que superfície lisa, né? Então é uma coisa bem, bem lisinha ali. Mas se você colocar uma lupa na superfície, você vai ver que existem ali pequenas imperfeições, né? Pequenos pontos de colagem, né? Ou pontos de aderência aí que estão relacionados com as forças atrativas entre os átomos do material, né? Então, por mais polida que a superfície pareça ser, ela sempre vai ter uma certa rugosidade a nível atômico, né? Uma certa imperfeição ali. Então, quanto mais rugosa for a superfície, maior é o atrito, né? Quanto menos, mais polida ela for, menor é o atrito. Então, não sei se alguém aí já trabalhou pintando casa, né? Para quem vai morar em república aqui no futuro, né? Geralmente a gente muda um monte de rap aí, briga com os moradores, tem divergência, etc., para ter que pintar a casa, né? Aí tem que passar lixa nas paredes e tudo, né? A lixa, basicamente, é o tipo de atrito, né, que a gente faz aí para limpar as paredes depois aí da República. Tudo bem, galera? Beleza? Alguma dúvida? Não sei se alguém aí com esquema de pintar a casa, né? Já viram aí, tem lixa 150, lixa 250, lixa 500, lixa 1000, né? Cada número de lixa aí, a lixa é mais rugosa ou menos rugosa para dar um acabamento melhor. Alguém já pegou uma lixa d'água de perto para ver?
Nos com flexão em cima das lixas. Aí sim. Bom, até a própria lixa de unha, né? Você tem aí lixa de unha, que tem aí uma superfície mais rugosidade, né? Tem lixa para acabamento fino, tem lixa para acabamento grosso. Então, é justamente aí essa ideia do atrito, né? Da rugosidade da superfície. E qual que é a ideia do atrito, né? Então, basicamente aí é uma força do tipo natural e ela só existe quando os objetos estão em contato mecânico uns com os outros. Né? Esse contato mecânico a gente chama de interação entre superfícies. Né? Então, tem a superfície, por exemplo, da sua mão, né, atritando com a superfície da outra mão, ou a sua mão atritando com a superfície de um tampo de vidro, por exemplo, né, ou de uma mesa, ou qualquer tipo de coisa que você possa chamar de superfície, uma parede, um piso. Então, é sempre interação entre superfícies. E aí, a gente pode classificar esses atritos como dois tipos. O que eu chamo de atrito cinético ou dinâmico, que aí é quando existe um movimento relativo entre as superfícies, né? Então, ali existe uma superfície desliza em relação à outra. E eu tenho o atrito estático. Então, logicamente, o atrito estático, né, é quando a gente está parado, né, em repouso, ou quando há uma tendência ou iminência de movimento, né, que é aquele quase movimento. Né? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui, um livro, alguma coisa do tipo. Olha só, achei uma pasta aqui, lisa. O que significa iminência de movimento? Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. Vou descompartilhar aqui, ó. Todo mundo me vendo? Certo? Então, ó. Sim, eu tenho uma pasta aqui, né? E eu vou colocar uma calculadora aqui, né? O meu, ó, material de trabalho, né? Tá em cima da pasta, certo? Então, imagina que eu comece a inclinar essa pasta. Né? A minha calculadora, ela não cai de primeira, mas tem um momento em que ela começa a escorregar. Esse momento em que ela começa a escorregar é o que eu chamo de iminência de movimento. Ela está ali basicamente no quase movimento, né? E isso vai depender justamente, né, do atrito, né, do material que é feito a pasta, que é feita a calculadora. Se eu pegar alguma coisa mais rugosa, por exemplo, como um tampo de carregador de celular, né, ó, ela vai escorregar um pouquinho depois da inclinação. Então, é o que a gente chama aí de iminência de movimento ou quase movimento. Para esse tipo de iteração, a gente tem o que a gente chama de atrito estático. Beleza? Tudo bem, galera? E como é que funciona, né, esses dois tipos de atrito, né? Então, a força de atrito, como é uma grandeza vetorial, né, ela precisa aí estar sendo caracterizada como os três quesitos, né? Intensidade, direção e sentido. A direção e sentido da força de atrito, ela vai ser sempre contrário ao movimento ou contrário à tendência de movimento, justamente porque ela é uma força dissipativa. Ela tende a tirar energia dos objetos, ok? Então, por exemplo, se um objeto tende a ir para a direita, a força de atrito vai atuar para a esquerda, né? É igual, basicamente, a pessoa está empurrando um caixote aqui, ó, certo? E a força de atrito está sempre apontando no sentido contrário. Aqui, a mesma ideia, né? Eu tenho aqui, ó, o movimento ou a tendência de movimento para a direita, a força de atrito está atuando para a esquerda, né? Então, ela sempre vai estar atuando no sentido contrário do movimento ou da tendência de movimento, né? Caso eu tenha aí um atrito estático. A ideia aqui, para um plano inclinado, é basicamente a mesma, né? Se eu estou empurrando um objeto para cima aqui, né, a tendência de movimento é para cá. E a força de atrito vai estar atuando no sentido oposto, né? Aqui, ó. Sempre aí no sentido contrário ao movimento. Beleza? Então, essa é a relação vetorial aí da força de atrito. E a parte da intensidade, né? A intensidade, como ela está relacionada com superfícies, né? Então sempre vai existir aí uma rugosidade entre superfícies, a força de atrito ela é
diretamente proporcional à força normal. A força normal que nós vimos ontem na aula, ela é uma força de superfície. Então, o atrito é proporcional a essa superfície, né? Vezes um coeficiente de proporcionalidade, que é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Esse μ aqui, ele é um coeficiente de atrito, que pode ser ou estático ou dinâmico, dependendo aí do tipo de interação que a gente tem, se existe movimento ou se eu estou na iminência de movimento. Esse coeficiente de atrito, ele é um número puro, né? Ele não tem dimensão, ele é adimensional. E ele também depende do tipo de material que eu estou atritando entre as superfícies, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou atritando aço com aço, o coeficiente estático é 0,74 e o coeficiente cinético é 0,57. Se eu estou atritando, por exemplo, vidro com vidro, a parte estática é 0,94 e a parte cinética é 0,40. Se eu estou atritando cobre e aço, né, a parte estática é 0,53, a parte cinética é 0,36. Se eu estou fazendo o atrito entre as juntas de ossos, né, ali, a parte estática é 0,01 e a parte cinética é 0,03. Perceba que o atrito estático, ele é sempre maior que o atrito cinético, né, o coeficiente de atrito. Por quê? Né, a gente vai ver no próximo slide. Mas, por enquanto, alguma dúvida, galera? Tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Beleza. Então, tá bom. Então, qual que é a ideia desse atrito estático ser maior que o atrito cinético, né? O porquê? Qual é a física por detrás disso? Qual é a explicação? Né? Então, vamos lá. Vamos fazer aí um experimento mental, né? Isso está relacionado com a inércia dos corpos, né? Então, é necessário que eu aplique uma força maior para colocar um objeto em movimento do que para manter esse objeto em movimento. O experimento mental que eu costumo fazer é o seguinte: imagina que você vai no mercado, estamos aí em tempos de pós-pandemia, né? Todo mundo louco por uma festa, todo mundo louco por um churrasco, e você vai lá e enche o seu carrinho de mercado de latinha de cerveja, né? Olha que maravilha, né? Que mundo perfeito. Só que tem que ter dinheiro para fazer isso, né? Depois que você fez o pedágio, né? no entrou de bicho aí, fizeram um pedágio, né? Você vai lá e o pessoal do centro acadêmico foi lá e encheu o carrinho de cerveja, né? Ou imagina que você seja uma pessoa que não beba, seja uma pessoa aí das comilanças, né? E encheu o carrinho de comida, né? Já foram no mercado com o carrinho cheio? Ultimamente é difícil, né? Porque as coisas estão caras pra caralho, né? Compra aí 3, 4 coisas no mercado, dá 150 conto, não consegue encher nem a cestinha, quanto mais o carrinho, né? Mas em algum momento da vida vocês já foram no mercado, né? E já encheram o carrinho, né? Com a mãe, com o pai aí, em tempos longínquos atrás, né? Já perceberam que quando o carrinho está muito cheio, né? É difícil empurrar ele? Já tiveram essa experiência? Às vezes você não consegue nem empurrar o carrinho de tão cheio que ele está. Só que aí depois que você consegue colocar o carrinho em movimento, é mais fácil de manter ele empurrando. Já perceberam isso já? Né? Isso é justamente a diferença, né, da inércia que relaciona o atrito estático com o atrito cinético. Né? É justamente a diferença entre os dois tipos de atrito. Porque para colocar um objeto em movimento, eu tenho que vencer a inércia dele. E a inércia está relacionada com a massa desse objeto, justamente. Né? Então, olha só essa figura que está aqui do nosso lado esquerdo. Né? Tem uma pessoa puxando o caixote. Né? Então, para ela conseguir colocar esse caixote em movimento, se ela aplica uma força aqui, que essa força aqui está em preto, se o caixote não entra em movimento, o atrito balanceia. Né? Ele vai balancear com a mesma força. Se ela aplica agora uma força em verde, o atrito vai balancear também com a força em verde.
Se ela aplica uma força em vermelho, vermelho, o atrito também vai balancear, né? Então, existe aí uma linearidade, né, entre a força aplicada e a força de atrito, enquanto eu não consigo colocar o objeto em movimento. Se eu analiso isso num gráfico, que é esse gráfico aqui que está à nossa direita do slide, olha só, aqui eu tenho força aplicada, que é esse F aqui embaixo, e no eixo vertical eu tenho força de atrito. Então, conforme a minha força aplicada cresce, a força de atrito cresce junto, né? Então, eu estou parado aqui, ó, justamente parado. E aí o que acontece? Aí ela passa por um ponto, né? Por esse cocurutozinho aqui, ó. Né? Esse cocurutozinho é justamente o que eu chamo de da iminência de movimento. Né? Chega aquela hora que você está quase colocando ali o objeto em movimento, né? Quase conseguindo movimentar. Depois que você conseguiu movimentar ele, né? Ele vence essa barreira da inércia, ele vence a barreira do atrito estático, e aí entra o que a gente chama de atrito dinâmico ou atrito cinético, né? Aí entra o nosso movimento. E aí, nesse caso do movimento, o atrito ele é constante, né? A partir daí, conforme a força aplicada. Então, eu não mudo o atrito, né? Ele não vai equilibrar com a força, porque eu já consegui vencer a inércia do corpo, né? Já consegui colocar esse objeto em movimento. É por isso que o atrito cinético ele é menor do que o atrito estático, justamente por causa da primeira lei de Newton, né? Que é a lei da inércia. Aí é preciso ter mais força para vencer a inércia de um objeto, né? Do que para manter ele em movimento. Tudo bem? Beleza? Não sei se alguém aqui já viu um trem de carga de perto. Já viram? Né? Você viu aqueles trens cheios de vagões lá, né? Tem a Maria Fumaça ali, né? Na frente, geralmente aquele vagão vermelho, né? E aí uma caralhada de vagão atrás aqui. Certo? Imagina aqueles vagão pesadão lá, aqueles trens ali com 400, 500 composições, né? Um bagulho pesado para dedéu, né? Como é que eu consigo colocar isso em movimento? Né? Imagina o tamanho da força que essa locomotiva tem que fazer, né? Para estar colocando os vagões aí em movimento. Né? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Não sei se alguém aqui também já andou de trem em São Paulo, CPTM, ou até metrô também, né? Então, a ideia é o seguinte, na locomotiva, ela tem dois motores aqui dentro. É um motor a diesel, que ocupa aí basicamente 80% do tamanho da locomotiva, né? Que é o motor a diesel, que é justamente só para tirar a composição da inércia. Então, quando você vai entrar em movimento, né, para quem já andou de metrô, para quem já andou de trem, sempre tem aquele tranco inicial. Não é verdade? Já sentiram isso já? Para quem aí mora na capital ou na grande São Paulo, ou já andou de metrô em algum outro lugar da vida, né? Sempre tem aquele tranco inicial, né? Você quase cai ali, né, em cima da pessoa, passa aquele carão. Certo? Isso aí é justamente vencendo a inércia do corpo. Né? Então, num trem de carga, né, na Maria Fumaça, geralmente ele dá um puto estrondo, né? Se você já viu aí um trem entrando em movimento, ele dá um estrondão, brum, e aí ele entra em movimento, certo? A partir do momento em que estamos em movimento, aí entra em ação um motor elétrico, que ocupa aí o tamanho de 20%, né, da composição, para apenas manter a composição em movimento. Né? É justamente a ideia de vencer a inércia do corpo. A gente tem aí essa ideia. Às vezes, algumas composições muito grandes, né? Ela tem até locomotiva no meio, aqui, né? Para ajudar a empurrar, né? Ou uma locomotiva na ponta, né? No final aqui, para estar melhorando aí essa inércia do corpo. Tudo bem, galera? Beleza? Alguém já caiu no metrô? Com um tranco? Já passaram esse carão aí? Hoje em dia nem tanto, né, professor? Mas antigamente, quando era aqueles latão, nossa, você dava um tranco, caía em cima da pessoa e ela Né? ia pra Passava trás do uma vagão. vergonha. Justamente, é culpa do atrito. Né? É culpa da inércia do corpo, não é minha culpa, não. Né? Se a pessoa fala assim, você estava distraído, você não estava segurando, põe a culpa na inércia. Não tem problema. Beleza? Então, a ideia é justamente essa. Né?
que a gente tem aí a lei de Newton, né, que é a lei da inércia. Então, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Né? Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia desse corpo, né? Ou maior a capacidade de permanecer em repouso e maior a capacidade de permanecer em movimento retilíneo uniforme. Essa é a ideia da inércia relacionada com a força de atrito. E alguns exemplos clássicos aí, né, da força de atrito, né? Então, o andar e caminhar, né, do nosso dia a dia, né? Então, a gente só consegue andar, né, porque existe um atrito, né, exercido aí pelo solo em relação ao nosso calçado. Então, por exemplo, ó, você está andando, né, ó, olha só. E quando você faz o movimento de andar, o seu pé, ele desliza para trás, certo? Então, o movimento relativo do seu pé é para trás. E aí vai existir uma força de atrito para frente, né? No sentido contrário aí ao sentido deslizar do sapato, que é justamente a ideia de você não escorregar conforme está andando, né? Então, se não existisse o atrito, né, você cairia de cara no chão, né? Então, ao andar, a gente comprime o solo e força ele ligeiramente para trás, né? E aí, o atrito é o que impulsiona a gente para frente, na verdade. Certo? Para quando eu tenho veículos, né? A mesma ideia. Então, um pneu girando aqui, né? O pneu faz uma força que sobre o asfalto, né? Onde o movimento relativo do pneu está para trás e o atrito está indo para frente. Então, eu tenho aqui a nossa força de atrito. E aí, a ideia é que o seguinte, quanto maior o atrito, né, ali dos pneus com a superfície, maior é o rendimento do carro, né? As rodas são projetadas aí para tirar o maior proveito de atrito. É por isso que os carros de Fórmula 1 têm que constantemente tirar ali, ficar trocando os pneus toda hora, né? Justamente aí porque se ele desgasta muito, né, a superfície ali dos pneus fica meio mais imperfeita, né? E aí você tem um atrito meio que não uniforme, conforme o carro está desgastando o pneu, né? E aí você tem que trocar o pneu para que esse atrito fique uniforme e aí ele consiga impulsionar o carro para frente aí com melhor rendimento, né? Essa é a ideia justamente aí da troca de pneus toda hora. E na derrapagem, né, por exemplo, o atrito ele impede a derrapagem nas curvas. Então, como assim derrapagem? Aí eu tenho os dois tipos de atrito atuando. Quando existe um deslizamento entre as superfícies, né, ou seja, quando eu estou deslizando, eu estou num atrito dinâmico, né, ou atrito cinético, porque aí existe um movimento relativo entre as superfícies. O carro desliza em relação à superfície. Quando não há derrapamento, né, quando o carro está andando aí de maneira, vamos dizer assim, correta, certo? Está aí atuando o que eu chamo de atrito estático, que é quando não há o deslizamento entre as superfícies, né? Existe aí a eminência de ter esse movimento relativo entre as superfícies. Professor, mas o atrito estático não é só quando está parado? A princípio, sim, mas quando eu falo de movimento relativo entre superfícies, né, a roda está girando, né, o carro está andando, mas a superfície do pneu não desliza em relação à superfície do asfalto, né? Existe ali um movimento de rotação. Quando eu estou derrapando, aí as superfícies estão deslizando uma em cima da outra sem o pneu rotacionar. Essa é a ideia do atrito dinâmico, do atrito estático em um movimento de carro. Tudo bem, galera? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Curiosidades? Aleph, Alessandra, Arielson, Bruno, Carolina, Fábio, Fernando, Gabriel, Giovana, Isabelle, Kaline, Kathleen, Larissas, Leonardo, Luca, Mariana, Matheus, Murilos, Natália, Nicolas, Rafael, Tamires, Tawari, tudo bem, gente? Beleza? Ok. Vamos então fazer exercício agora, né? Como é que eu aplico aí esse conceito de força de atrito, né, nas leis de Newton, né, e nos exemplos aí
corriqueiros do nosso dia a dia. Então, olha lá, eu vou resolver o mesmo problema que eu resolvi ontem, né? Só que agora com atrito, certo? Então, de novo, eu tenho um bloquinho deslizante, né? Agora esse bloco desão aqui, ó, tá amarrado nesse bloco pendente. E eles estão aí presos por uma corda, né? Por uma polia. E agora existe uma superfície com atrito, né? Aqui para a gente estar aí brincando, certo? E existe um coeficiente de atrito μk. Como é que ficam agora as forças, né? Ele quer saber aí as mesmas coisas que nós calculamos ontem. Qual era a aceleração do conjunto e qual é a tração na corda. Então vamos lá, vamos calcular aí agora o mesmo problema envolvendo atrito. A única diferença é que vai surgir uma nova força, né, no corpo que está apoiado na superfície de atrito. Então o bloco pendente, ele continua tendo aqui, ó, força-peso para baixo, força de tração para cima. O bloco deslizante, ele continua tendo força-peso para baixo, força de tração ao longo da corda, vou ter um padrão de cores aqui, força de tração ao longo da corda, força normal, porque ele está apoiado na superfície, então está aqui a minha força normal, e agora existe a força de atrito, apontando no sentido contrário à tendência de movimento. Porque a tendência do movimento é o bloco vir aqui para a direita, certo? E ele cair aqui junto com o outro bloco. Então, o atrito ele vai estar atuando sempre no sentido contrário à tendência de movimento. Beleza? E só vai existir atrito nesse bloco grandão aqui, né? Porque ele que sim que está com uma superfície, né? O outro bloco, ele não está em contato com a superfície. Então, a princípio, ele não tem atrito. Beleza? Tudo bem? Professor, mas a resistência do ar não é um tipo de atrito? Achei que alguém ia perguntar isso, né? A resistência do ar é um tipo de atrito, é o que a gente chama de força de arrasto. Certo? Essa força de arrasto, ela tem o sentido contrário ao movimento, né? E ela pode ser de dois tipos, né? Ou menos BV ou menos BV quadrado. Ela é uma força proporcional à velocidade ou proporcional à velocidade quadrática. E esse Bzinho que está aqui, ó, ele é o valor do coeficiente de arrasto, né? Ou viscosidade do fluido aonde o meu corpo está inerte. Certo? Só que, por enquanto, a gente não vai considerar essa força, né? Ela é uma força de atrito, só que ela atua para quando eu tenho líquidos e gases, ok? Então, força de arrasto é para quando existe atrito em líquidos e gases. A força de atrito que a gente está vendo desde o começo da aula aqui, ela só existe para quando temos aí contato entre superfícies, né? Que é o atrito entre sólidos. Para quando eu tenho atrito no líquido e no gás, é o que a gente chama de força de arrasto. Mas eu não vou considerar isso por enquanto aqui no nosso probleminha. Tudo bem? Só para ficar registrado aí que falamos da força de arrasto aí, caso alguém fosse perguntar, né? Já antecipando aí uma possível resposta. Então, voltando ao nosso problema. Temos as forças aqui, né? Vamos fazer agora o nosso diagrama de corpo livre. Então, o bloco pendente está aqui, né? Força-peso. No bloco deslizante também força-peso. A força de tração continua aqui nos dois. Uma para a direita e outra para cima. A força normal sempre aí relacionada com a superfície. E a minha força de atrito agora apontando no sentido contrário. Vou fazer outra coisa. Maravilha! E aí a aceleração continua na mesma direção, né? Então, aceleração aqui para direita no bloco deslizante e para baixo no bloco pendente. Agora que a gente tem o diagrama de corpo livre, eu não precisei decompor nenhum vetor, né? Nenhum dos vetores aí precisou ser decomposto, todo mundo já bonitinho no eixo X, no eixo Y. A gente usa as equações, né,
da primeira e da segunda lei de Newton para estar brincando aí com o nosso probleminha. Então, na ideia nossa aqui, ó. Primeiro, eu vou começar com o bloco pendente, né? A equação vai ser basicamente a mesma, não vai mudar, porque nela não tem atrito, né? Então, no eixo X não tínhamos força. No eixo Y, a força resultante era a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração está para baixo na vertical, então ela é negativa. Ok? Então, o eixo Y, a aceleração negativa para baixo. E aí eu vou ter tração para cima, peso para baixo. Então, tração positiva, peso negativo, é igual a menos MA, né? Justamente o menos MA, porque a aceleração está para baixo. Com o peso sendo o mg, e passando para o outro lado da igualdade, né, a gente vai encontrar a mesma expressão que nós tivemos ontem aí na nossa aula, um exercício aí feito sem atrito. Tração é a massa que multiplica a gravidade menos a aceleração. É a nossa equação de número 1. Não mudou em nada essa equaçãozinha aqui. Agora no bloco deslizante, que é o bloco com atrito. Então, primeiro eu vou fazer aí análise no eixo Y e depois análise no eixo X. No eixo Y, não há movimento no bloco, né? Ele não se movimenta aí verticalmente. Então, a somatória das forças é zero. As forças que estão no eixo Y, normal. E peso, né? Força da gravidade. Então, elas vão se equilibrar aqui, justamente porque não existe movimento. Então, normal menos o peso do bloco deslizante igual a zero, significa que a normal é igual a emissão G, que é o peso do bloco deslizante. Essa equação 2 aqui, no exemplo anterior da aula passada, a gente não usou ela para nada. Só que agora a gente vai estar usando ela, né? Justamente porque a força de atrito, né, quando eu habilito aí a expressão da força de atrito, ela é dada como coeficiente vezes a força normal, né? Esse mizinho aqui, essa letra grega mi, é o meu coeficiente de atrito, e o n é o valor da minha força normal. Então, essa equação 2, ela vai ser usada substituindo aqui o valor da força normal. Então, aplicando a segunda lei de Newton aqui no eixo X, existe um movimento horizontal positivo, né? O bloco está indo aí para a direita. Só que agora a minha resultante, né? Ela tem que levar em conta a força de atrito. Então eu tenho tração para a direita e força de atrito para a esquerda, né? Negativa aí no eixo X. Então eu vou ter tração positiva menos a força de atrito para a esquerda é igual a massa vezes a aceleração, a massa do corpo emissão aqui. Passando essa força de atrito para o outro lado da igualdade, né, e substituindo o valor dela, aqui, ó, nós temos o coeficiente vezes a normal. Né? Ela era negativa, quando eu passo para o outro lado da igualdade, ela fica positiva. Então, essa aqui é justamente a minha força de atrito, né? Coeficiente vezes a normal. E aí, eu preciso substituir a força normal aqui. Ó. Por isso que a equação de número 2 agora, ela é importante, certo? Com isso em mãos, né, a gente consegue aí obter uma expressão para tração. Emissão vezes A e coeficiente de atrito, emissão G. Essa é a minha equação de número 3 agora. E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na aula passada, né? Ontem aí eu igualo as trações, né, combinando as duas trações, tração da equação 1 é igual a tração da equação 3, e aí manipulando os termos, a gente chega nessa expressão aqui, ó, da aceleração. É um pouquinho de álgebra aí, né? Vocês brinquem um pouquinho com as equações depois. Você vai chegar nesse termo aqui, ó. G eminho menos coeficiente de atrito emissão, dividido por emissão mais emizinho. Note que se esse coeficiente de atrito for zero, né? Se o meu atrito for zero, eu volto na aceleração que eu tinha descoberto aí no exercício anterior da aula passada. O mesmo vale para a tração, né? Então, se meu atrito for zero aqui, eu volto na tração que eu tenho da aula passada. Então, temos aqui justamente aí as expressões da tração e da aceleração do mesmo exercício, né? Só que agora com atrito. Beleza, galera? Tudo bem? Pegaram a ideia? Alguma dúvida? Tranquilo?
Não é fórmula. Quais são as fórmulas? Vamos lá. Fórmulas que eu usei aqui. Foram 3 fórmulas. Segundo a lei de Newton, somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Essa é uma fórmula. Segunda fórmula, força-peso, massa vezes gravidade. Terceira fórmula, força de atrito, coeficiente vezes a força normal. Eu só usei essas 3 fórmulas. O resto foi desenvolvimento aí das leis, não é? Essas são as fórmulas. O resto é o desenvolvimento matemático. Não tem muita fórmula. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer outro exemplo, então. Vou fazer um exemplo aí, igual da aula passada, né? Também. Vamos lá. Um bloco de massa M, né? Subindo aí um plano inclinado com um ângulo θ, velocidade inicial V0, causada por uma força externa Fzão, com o coeficiente de atrito cinético μk. Encontre a altura máxima que esse bloco alcança até parar. Então, basicamente, a gente está na análise do movimento aqui, onde você está jogando uma coisa para cima, né? E ela vai subindo, 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 até que ela pare. Certo? Essa é a ideia aqui do nosso movimento. Então, você está empurrando, 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 né? Até que chega uma hora que ela chega no alto da rampa e ela para, né? Porque o atrito vai estar tirando energia do nosso objeto. Beleza? Essa é a ideia do exercício. Quero saber qual que é a altura máxima que esse objeto está subindo aqui na rampa. Vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer aqui? Quais são as forças que estão atuando nesse objeto? Vamos lá, gente. Vocês vão me ajudar aqui. Objeto subindo a rampa. Que forças eu tenho atuando nele? A gravidade. Gravidade, né? Sempre gravidade. Atrito. Vertical para baixo, né? A força de tração V. Força de tração, não. Não, tração não, é Normal. atrito. Normal, força normal, né? Eu tenho uma superfície aqui, então normal, perpendicular à superfície. A gente cotou atrito também, professor? Sim, o atrito também, né? Agora o atrito tem que entrar na jogada. O atrito, ele está contrário ao movimento, não é? Se o movimento é de subida, o atrito tem que estar apontando para baixo. Certo? Tudo bem? E eu tenho mais essa força F, que está empurrando para cima. Né? Então, existe mais uma força aqui, Fzinho, que está empurrando para cima. Então, essas são as minhas 4 forças, né, atuando na jogada. Tudo bem? Beleza? Então, são 4 forças. Eu vou usar aquele referencial rotacionado. Né? De novo, eu não vou usar o referencial cartesiano comum, XY. Justamente porque as forças, né, elas vão se adaptar aqui já no referencial em relação à inclinação do plano. Então, eu vou usar esse referencial aqui, ó. Y, X, né, na direção do plano inclinado, né? Está rotacionado aí conforme o ângulo θ, porque aí a força F, a normal e a força de atrito, elas já ficam aí dispostas bonitinhas, né, em cada eixo. A única força que eu vou precisar decompor é a força-peso. E eu já conheço a decomposição da força-peso, né? A gente fez aí na aula passada, então as minhas forças ficam decompostas dessa maneira aqui, ó. A força F é positiva no eixo X, a força de atrito negativa no eixo X, a força normal positiva no eixo Y
E a força-peso, né, que estava vertical para baixo, ela sim foi decomposta aí nas componentes PY e PX. Lembrando que o ângulo θ, né, ela sempre fica aí entre a componente P e PY da nossa decomposição. Então, eu já sei aí quanto vale PX e PY, né? PY valendo P cosseno θ e PX valendo aí P seno de θ. Beleza? Então, essas são as minhas decomposições. Agora tem um pulo do gato no exercício, né? O famoso jump of the cat. Para onde está apontando a aceleração do meu problema? Essa é a pergunta crucial, né? Para onde aponta a aceleração? Lembrando que o meu objeto, né? O que está fazendo o objeto? Ele está subindo a rampa, certo? Ele tem uma certa velocidade inicial e ele vai parar no alto da rampa. Que tipo de movimento é esse movimento onde ele está diminuindo a velocidade? Como é que eu classifico esse movimento? Progressivo retardado? Não é? Exatamente. Né? É um movimento progressivo, né? Porque eu estou indo na direção de x positivo, só que ele é retardado, porque eu estou perdendo velocidade. Né? Então, a velocidade, lembrando, né, das aulas de cinemática aí, ela acompanha o deslocamento. Então, a velocidade está indo no eixo x positivo. Só que a aceleração está contrária ao movimento, porque eu estou perdendo velocidade. Então, a minha aceleração aqui, ó, ela é negativa, apontando para baixo, certo? Porque eu estou com uma diferença de velocidade. Na hora que o bloco chegar aqui em cima na rampa, né, a velocidade final dele vai ser 0. Né? Ele vai estar parado. Então, eu estou no movimento retardado, movimento de freagem. Beleza? Então, a minha aceleração tem que estar apontando no sentido contrário. Esse é o pulo do gato do exercício. A aceleração não está na direção do movimento. Professor, diga. Mas ele para pelo atrito? Pelo atrito, por causa do atrito. Por causa do atrito. Ah, tá. É justamente não isso. É pela por causa do angulação, atrito. não do... Oi? Desculpa. É pela angulação do Não, triângulo ali ou não? Também pela angulação. Você tem aí duas forças que estão tirando energia do objeto. Né? A força peso, que está relacionada com a angulação, né? Por causa da inclinação. Então, a inclinação automaticamente está tirando energia do objeto. Aí. E a força de atrito, né? Por causa da rugosidade da superfície. Né? Então, você pode pegar aqui que essa superfície aqui ela é meio rugosa, né? Então, eu estou tirando energia pelo atrito e pela gravidade. Beleza? Beleza, então. Ok? Pegaram a ideia, galera? Tudo bem? Todo mundo entendeu porque que a aceleração está para baixo? Esse é um ponto crucial no exercício. Sim? Então, beleza. Vamos lá, então. Vamos aplicar as leis de Newton agora. Então, no eixo Y, eu não tenho movimento, né? O meu objeto aí, ele não se movimenta na vertical. Lembrando que eu rotacionei os eixos, né? Então, meu eixo X é o eixo que coincide com o movimento do plano, e o eixo Y é o movimento ali, é o eixo da vertical, perpendicular, né, ao eixo do plano inclinado. Então, não há movimento, né? Então, o que eu tenho no eixo Y? Normal, força normal, e o PY para baixo, né? Ó. Então, a componente PY. Então, normal menos PY igual a 0. Ou seja, o meu PY eu vou substituir aqui por P cosseno θ, que é mg cosseno θ, né? Já substituindo aí o peso por massa vezes gravidade. Passando para o outro lado da igualdade, eu tenho a expressão da força normal. Então, a minha normal aqui, ó, é mg cosseno de θ. Guarda essa equaçãozinha no coração, né? Da normal aqui, porque ela vai entrar na parte da força de atrito, né? Justamente aí na nossa força de atrito. Então, agora no eixo X, há um movimento positivo, porém com aceleração negativa, né? Aceleração aí na direção contrária. Então, o movimento é positivo,
mas é um movimento retardado, porque eu estou tirando velocidade, né? Estou freando o objeto. Então, a minha força resultante, ela tem que ser menos MA. Fazendo isso, né? Quais são as forças que estão aí no eixo X? A força F-zona, que está sendo aplicada aqui no eixo X positivo, então F-zona é positivo. PX, aplicado aí no eixo negativo, então está aqui o nosso PX negativo. E a força de atrito também negativa, apontando aqui no eixo X negativo. Tudo isso é igual a menos MA, porque minha aceleração também está na parte negativa. Então, eu tenho duas forças negativas, uma força positiva e a aceleração também negativa, que está apontando no sentido contrário. Beleza? Tudo bem? Agora eu vou isolar a minha aceleração, né, da jogada aí. Então, vou fazer o seguinte. Vou passar a massa dividindo, né? Então, essa massinha que está aqui, ó, ela vai passar dividindo todos os termos, né? Então, ela vai dividir esse, dividir esse, dividir esse. Então, ó, aqui está a massa dividindo a força, F. Aqui está a massa dividindo a força de atrito, né? Lembrando que a força de atrito, né? Eu já substituí o valor dela, ela é sempre coeficiente vezes a força normal, né? Então, está aqui o meu coeficiente cinético vezes a força normal. E aqui está a minha massa dividindo a força Px, né? Px mg seno de θ. Então, eu tenho aqui a massa dividindo todos os termos. Essa massa, aqui no denominador, eu posso cancelar ela com a massa que está aqui, certo? Na força-peso. E eu vou cancelar ela com a massa que vai aparecer da força normal, ó. Essa força normal, ela vai entrar aqui, ó. Então, essa massinha no denominador, ela pode ser cancelada com essa massa da força normal. Aí vai aparecer um mi g cosseno θ, que foi o que sobrou da força de atrito. Mi cosseno de g cosseno θ. O g seno de θ foi o que sobrou da força peso. E o menos MA, menos força sobre M, né? Isso aqui continua. Né, que é justamente aqui o termo que não cancelou a massa. Então, eu só cancelo a massa dos termos da gravidade e do atrito. O termo da massa da força, ele não cancela, porque eu não tenho uma massa multiplicando aquela força ali. Então, fica aqui já menos F sobre M. Tudo bem, galera? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Beleza. Então, essa é a nossa aceleração agora. Ó. Note que ela ficou aqui, ó, G seno de θ, mi K G cosseno θ, menos força sobre massa. Essa é a minha aceleração. Só que ele não quer aceleração, né? Ele quer a altura máxima que esse objeto se encontra, né, no momento em que ele para lá em cima da rampa. Então, para fazer isso, eu vou usar a nossa equação de Torricelli. Né? O nosso sem tempo, irmão. Não tem tempo de fazer nada. Tem que estudar física aqui no curso, mano. Não vai rolar, não. Então, usando a equaçãozinha de Torricelli, né? V final quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Por que eu estou usando menos aqui? Porque a aceleração é negativa. Né? Então, na hora que eu for fazer a continha aqui, ó, certo? Essa aceleração negativa, já estou levando o sinal dela em consideração aqui. Então, menos 2A. Então, estou considerando a aceleração negativa aqui também na equação de Torricelli. Beleza? E aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ontem na aula. Né? Como é que eu vou descobrir o deslocamento, né? Esse ΔS? Eu vou usar o triângulo retângulo, né? Que é esse triângulo que está aqui. Aplicando o seno de θ, né? Ele vai ser a altura, que é o cateto oposto, e a hipotenusa vai ser o deslocamento ΔS. Então, o meu ΔS é H sobre seno de θ. Então, eu consigo substituir esse ΔS aqui na equação do Torricelli. Fazendo essa substituição, a nossa equação do Torricelli vai ficar: velocidade final é 0, porque ele vai parar ali.
Velocidade inicial é o valor conhecido, né, com que ele saiu ali do movimento, menos 2A H máximo seno de θ. Ou seja, a minha incógnita é o H máximo, né? Então, eu vou passar o V0 para o outro lado da igualdade, vou dividir por 2A, isso aqui vai dar negativo com negativo, que vai me dar positivo, né? E aqui o meu H máximo é esse V0 ao quadrado seno θ dividido por 2A, aonde a aceleração que está aparecendo aqui no denominador é todo esse termo que está aqui, né? Então, eu teria que substituir a aceleração aqui embaixo, certo? E aí sim está calculando depois qual que é a altura máxima. Logicamente que o valor da gravidade, ele é conhecido. O valor do ângulo θ, ele é conhecido. O valor da massa é conhecido. O valor da força é conhecido. E o valor da velocidade inicial também é conhecido. Então, se eu te der todos os valores, né, você consegue aí fazer a conta apenas com números. E aí você encontra um valor numérico para a altura máxima depois que o bloco atinge. Beleza! Maravilha, jovens! Difícil? Percebo que o atrito fez na nossa vida aí, né? Ele complicou de acordo o exercício, né? O atrito acabou aí com a nossa vida, né? Certo? Então, esses são exemplos aí envolvendo força de atrito. Vamos falar de outra força agora, que é o que eu chamo de força centrípeta, ou força resultante centrípeta. Esse tipo de força, ela aparece toda vez que a gente tem um movimento do tipo circular, que pode ou não ser uniforme, né? Então, posso ter um movimento circular uniforme, que a gente já avaliou, né, nas aulas passadas aí, ou posso ter um movimento circular não uniforme. Dessa maneira, a nossa segunda lei de Newton, né, ela fica sendo escrita como sendo uma resultante centrípeta. Então, a minha força resultante, que é a somatória das forças, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, aonde a minha aceleração centrípeta é dada aqui por V quadrado sobre o raio. E aí a minha força resultante centrípeta, ela fica massa vezes V quadrado sobre o raio, ok? Só que essa força centrípeta, ela não é uma força que age no corpo, ela é a força resultante. Então, eu tenho que fazer a análise das forças, identificar os eixos, se necessário, decompor os vetores, e aí igualar a força resultante centrípeta. Então, é apenas a força resultante que é centrípeta, não que essa força resultante ela vai fazer parte aí da nossa análise de forças. Nos exemplos aqui vai ficar mais claro. E esse vetor resultante, né, esse vetor aceleração centrípeta, ele sempre vai apontar radialmente na direção do centro da curva. Olha só esse exemplozinho aqui, ó. Né, eu tenho um corpo, né, girando aí em cima de uma superfície, né? Já foram no parque de diversão e brincaram na xícara? Né? Já andaram na xícara no parque de diversão? Certo? Quando você está na xícara ali no parque da diversão, né, você tem aqui, ó, o seu corpinho, né, a xícarazinha ali, apontando peso para baixo, normal para cima, né? E eu tenho a força de tração, que é a força do cabo, né, ou a força da haste ali, que segura a xícara. Essa força de tração, ó, perceba que ela vai estar sempre apontando aqui, ó, conforme o movimento do corpo, né, apontando para dentro. Nesse caso, a tração, ela é a minha força centrípeta. Ela é a minha resultante centrípeta. Então, a tração, ela vai ser massa vezes a aceleração centrípeta. Justamente aí
Porque a única força que está apontando radialmente para o centro é a força de tração. Então eu tenho a tração é a própria resultante centrípeta, não que a força centrípeta faça parte da análise de forças do movimento, certo? E ela sempre apontando aqui radialmente para o centro. Beleza? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, né? Então, o famoso Globo da Morte, né? Todo mundo sabe o que é o Globo da Morte? Já foram no circo? Né? Vocês são daquelas pessoas que nem eu, que ficavam torcendo para os caras bater lá dentro lá e dar uma merda gigantesca lá e não é? Pelo menos você ficava assim, nossa, o cara vai bater, bate. Não, os caras são bons demais, né, para fazer o negócio ali. Então, vocês não são pessoas malvadas, né, de almas impuras aí. Ok. Então, bom, mas no Globo da Morte, o que acontecia no Globo da Morte? O pessoal ficava ali dentro, né, girando com a moto lá dentro de uma esfera, né, de um globo, né, girando com a moto, passando de ponta cabeça ali, às vezes 2, 3, 4, 5 motos, né? Então, essa é a ideia do Globo da Morte. Então, a pergunta é, qual é a menor velocidade para se completar um loop, né? Ou seja, qual que é a menor velocidade que o motoqueiro tem que estar para ele estar na iminência de cair, né? Para que a merda aconteça lá, certo? Já assistiram o filme dos Simpsons? Já assistiram? Todo mundo deve ter visto, né? Não é tão velho assim, né? No começo do filme tem o Homer lá, né? Passeando no Globo da Morte lá, né? Ele cai uma cacetada de vezes, né? Não é? No começo do filme. Né? Até o cara dá mais uma chance lá, porque ele gostou de ver ele cair, né? Ali no filme. Então, justamente, né? Qual que é a menor velocidade que ele tem que estar para que ele complete a volta ali. Então, na ideia que a gente tem aqui, ó, a velocidade, ela é sempre tangente à trajetória, né? Então, se ele está no ponto mais alto, aqui está o meu vetor velocidade tangente. E as forças que estão atuando nele, ó. Peso vertical para baixo, sempre, né? E como ele está no teto, eu tenho uma força normal apontando também vertical para baixo. Certo? Então, eu tenho as duas forças aqui apontando vertical para baixo. Peso negativo, vertical para baixo, e normal negativa também perpendicular à superfície do teto, vertical para baixo. Tudo isso é igual à força resultante, que é a minha força centrípeta. E a minha aceleração centrípeta nesse ponto aqui, ela está apontando para baixo, né? Porque ela é radial para o centro. Se minha moto estivesse aqui, por exemplo, a força centrípeta estaria apontando radialmente para a esquerda. Se a moto estivesse aqui nessa outra ponta, a força centrípeta estaria apontando radialmente para a direita. Né? Se a moto estivesse na parte de baixo, a força centrípeta está apontando radialmente para cima. Mas como ela está aqui no teto, a centrípeta aponta radialmente para baixo. Então, eu tenho menos massa vezes aceleração centrípeta. Beleza? Então, essas aqui são as minhas forças no eixo Y. Eu não tenho nada no eixo X, então eu nem preciso fazer a análise. Na iminência de queda, o que acontece? Não tenho contato com o teto. Né? Então, se o cara está a ponto de cair, ele está perdendo o contato com o teto. Significa que a minha força normal, nessa análise, ela é zero. Né? Estou perdendo o contato com a superfície, então a normal é zero. Nesse caso, então, normal sendo zero, fica menos peso, é igual a menos aceleração, massa vezes aceleração centrípeta. Posso cancelar as massas. Cancela. Negativos de ambos os lados, eu posso traçar a expressão inteira como positiva. E aí eu vou ter que a aceleração centrípeta V² sobre R. E meu G aqui, que é a gravidade. Então, a velocidade fica a raiz de RG. Beleza? Tudo bem, gente? Essa é a velocidade mínima para que ele complete a curva. Maravilha? Certo? André, Diga. no rotor, essa fórmula funciona também, né? Funciona? Sempre. Sempre funciona. Só que aí no rotor você tem uma tração envolvida, né? Porque ele tem um cabo conectado no meio aqui, né? Certo? Então aí a sua resultante vai estar relacionada com a tração também.
Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, Aleph, Alessandra, Arielson, Bruno, Carolina, Fábio, Fernando, Gabriel, Giovanni, Isabelle, Kaline, Kathleen, Larissas, Leonardo, Lucas, Mariana, Matheus, Murilos, Natália, Nicolas, Rafael, Tamires, Tawari, tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Tudo certo? Beleza, certo. Beleza? Não fiquem com dúvidas, hein, gente? Se não entendeu alguma coisa, se perdeu alguma passagem, por favor, perguntem. Não deixem dúvidas para casa. Beleza. Um outro exemplo, né, agora, envolvendo atrito junto, né, é o que eu chamo de curva compensada, não compensada com atrito. O que significa curva não compensada? Já andaram de carro? Já? Todo mundo já andou de carro? Sabe, carro, aquele negócio que tem 4 pneus de borracha, de metal, que a gente anda, acelera, freia, né, escuta música dentro, etc. Aquilo é um carro. Então, o que acontece quando você está dentro de um carro e está fazendo uma curva, não é? Quem nunca brincou de curvinha dentro do carro, né? Você ficar espremendo a pessoa do lado, né? Conforme você passa ali, né? Já brincaram? Já andaram de carro com o irmão, com o primo atrás, né? Conforme o carro faz uma curva para rotatória, para direita, para esquerda, você vai lá, espreme de um lado, espreme do outro, né? Já brincaram de curvinha? Né? Certo? Então, o porquê que existe a curvinha, né? Por que você espreme a pessoa de um lado, por que você espreme a pessoa do outro lado? A ideia está justamente aí na nossa força centrípeta, né? Porque eu estou aí com uma trajetória curva, ok? Então, imagine aqui que o meu carro, ele está fazendo essa curva, né? Ele está indo nessa direção aqui, ó, ao longo da curva, uma curva de raio R, né? E aí, quais são as forças que estão atuando nesse carro aqui, ó? Eu tenho a força peso, né, atuando para baixo, tenho a força normal atuando para cima, né, aqui. E por que o carro não derrapa na curva? Né? Se você tiver uma certa velocidade, você vai derrapar, né? Às vezes você até derrapa, né, na curva aqui. Então, existe uma força, né? A tendência do seu movimento na curva qual que é? Se a curva é para a direita, a tendência do seu movimento não é ir para a esquerda, você não está lá espremendo o irmão, o primo do banco de trás lá, certo? Então, se a curva é para cá, a tendência de movimento é ir para o lado contrário, certo? Se a tendência de movimento é ir para lá, né, espremer o irmão aqui do lado esquerdo, significa que existe um atrito contrário ao sentido do movimento, né, apontando radialmente no sentido da curva. Então, existe aqui uma força de atrito para cá. É o atrito que segura o carro na curva. Né? É o atrito que faz o papel aí da força centrípeta. Tudo bem? Então, é o atrito que não deixa aí, né? Se você espremer o irmão, ou a irmã, ou o primo, ou o parente aí, o papagaio, o cachorro aí, quem tiver no banco de trás do carro, né? Aí, na hora de estar fazendo a curva. Então, na análise de forças, né? A gente tem aí que no eixo Y, como não existe movimento, né? A normal vai ser igual ao peso, né? Então, o normal é igual à força-peso. E no eixo X, né, existe um movimento de derrapagem, né, ou uma iminência de movimento de derrapagem. Só que se o carro não derrapar, eu tenho um atrito estático atuando. Se o carro derrapa, eu tenho um atrito cinético atuando, né? Então tem que tomar cuidado aí se há ou não derrapagem, né, para estar colocando aí atrito estático e atrito cinético. Então, se ele está na iminência de derrapar, né, existe aí uma força de atrito que vai ser igual à força centrípeta. Né? Então, existe uma resultante centrípeta. A minha força resultante na segunda lei de Newton, ela é a força centrípeta. Então, eu vou estar igualando a força de atrito com a força centrípeta. E aí, a força de atrito ela é dada como coeficiente estático vezes a normal. E a força
centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, né? Aqui está a minha segunda lei de Newton. E quem que é a normal? A normal eu tiro lá do eixo Y, né? A normal é igual ao peso. Então, no lugar da normal, vai entrar aqui massa vezes gravidade, igual a massa vezes aceleração centrípeta. Ou seja, posso cancelar as massas, e aí eu vou encontrar que o coeficiente de atrito estático, ele é aceleração centrípeta sobre gravidade. Perceba que eu tenho aqui, ó, uma razão de acelerações, né? Aceleração centrípeta, metros por segundo ao quadrado, gravidade, metros por segundo ao quadrado, né? Eu tenho aceleração por aceleração, ou seja, o meu coeficiente, ele é adimensional, ele é apenas um número puro, né? Como a gente já tinha visto aí. Ou seja, o meu coeficiente de atrito, ele é módulo da velocidade ao quadrado dividido por RG, né? Já que a aceleração centrípeta, ela é V quadrado sobre o raio. Então, tá aqui o nosso coeficiente de atrito. Esse exercício aqui, ele tá na lista de vocês, né? Na lista 2 aí, para ser calculado, né? Qual que é o menor coeficiente de atrito para que não, o carro não derrape aí numa curva de raio tal, com velocidade tal, né? Esse exercício está lá na lista aqui, já está aí semi-resolvido para vocês. Beleza? Tudo bem? Dúvidas aí, galera? Pessoal? Tudo bem aí? Ok. Então tá bom. Vamos para o nosso último slide, né? Nosso último exemplo. E se eu tiver agora uma curva compensada, né? O que é uma curva compensada? É uma curva inclinada, né? Para quem assiste aí Fórmula Indy, NASCAR, etc., né? Os carros sempre fazem aí uma curva com uma certa inclinação, né? Então o carro está aqui fazendo justamente, né, essa curva compensada, né, com um certo ângulo aí, um certo ângulo beta ou teta, né, dependendo aí da curva. E aí como é que fica a análise das forças, né, para esse movimento aí? Então eu tenho força-peso, vertical para baixo. Força normal, a normal é perpendicular à superfície, então a normal está inclinada agora. E eu vou ter a força de atrito atuando, né, no sentido aí da iminência de movimento, né? Então ela vai estar atuando aqui, ó. Se o carro derrapa para cima, né, o atrito vai estar apontando para baixo. Então temos aqui a minha força de atrito. E aí o que acontece na hora que eu estou decompondo essas forças, né? Então olha só, tá aqui o nosso plano inclinado, certo? Ó, peso para baixo, tá aqui o nosso peso. Força normal perpendicular à superfície. E força de atrito ao longo aqui da curva, né? Fazer de outra cor aqui, ó. Força de atrito apontando para dentro. Porque a tendência de movimento é que o carro vá para cá, né? Ó. Essa é a minha tendência de movimento. Então, o atrito tem que estar sempre contrário aí à tendência de movimento. Só que o que acontece? Eu estou no movimento curvo. E a força centrípeta, ela aponta para dentro, certo? Radial para o centro. Então, ó, essa é a força centrípeta. Tá nessa direção aqui, ó. Então, perceba o seguinte, né? Aqui não tem muita saída de eu escolher os eixos invertidos, né? Aí para estar calculando, certo? Porque a força centrípeta está para dentro. Então, a ideia aqui agora é que eu trate o problema, né? Se eu inverter ele, né? Ó, aqui eu estou calculando desse jeito aqui, ó. Eixo X, eixo Y, certo? Conforme na figura aqui. Então, nesse caso, ó, tá o peso para baixo.
tá anormal para cá. Tá o atrito para cá. E a força centrípeta, ela tá para dentro. Aqui, ó. Que é a resultante. Certo? Radial para a curva. Então, se eu trato com o referencial cartesiano comum, peso e centrípeta, elas estão ali alinhadas. Força de atrito e normal estão desalinhadas. Se eu trato com o referencial rotacionado, que seria esse daqui, né? Aí o que acontece? O peso está para baixo. A normal, aí sim ela está coincidindo com o eixo Y. O atrito está aqui coincidindo com o eixo X. Só que a centrípeta, ela está deslocada. Minha resultante aqui vai estar deslocada. Então, de qualquer maneira, eu vou ter que decompor dois vetores. Ou você decompõe o peso e a centrípeta, ou você decompõe o atrito e a normal. Não tem saída aí nesse caso. Nos dois casos aí, a gente tem aí na decomposição de dois vetores. No exemplo que está aqui, ó, ele escolheu o referencial comum, né, justamente aí para deixar a força centrípeta da maneira que ela está. Então, no eixo Y, né, eu vou ter aqui, ó, peso para baixo, componente da normal para cima, força normal em Y, tá aqui, positiva, né, e a componente da força de atrito para baixo, que está aqui, ó. Então, peso negativo, força de atrito negativo é igual à força normal, né? Eu não tenho movimento no eixo Y, então eu tenho essa igualdade, esse equilíbrio no eixo Y. Já no eixo X, aí a minha força centrípeta é a resultante, que é massa vezes aceleração centrípeta, e as componentes que estão aqui apontando para dentro, né? Elas são a força normal no eixo X e a força de atrito no eixo X, né? Força de atrito em X, força normal em X. E aí eu preciso estar decompondo elas de acordo aqui com o ângulo θ, né, que a gente tem aí no nosso desenho. Tá? Esse aqui é um exemplo bem mais complexo, né, inclusive nem está na lista aí, se eu tirei da lista para vocês não confundirem a cabeça aí. Estou só mostrando para vocês saberem que existe aí também o caso de curva compensada, né, que exige aí um pouquinho de uma abordagem mais complicada. Beleza? Tudo bem, galera? Certinho? Ok. Então, ó, olha só. Eu deixei exercícios de frequência semanal aqui, ó. Né? Tem 3 exercícios aqui, mas eu já tinha deixado exercícios de frequência semanal ontem, né? Então eu tinha esquecido disso. Então, vou fazer o seguinte, né? Desses, tem 2 exercícios na aula de ontem e tem 3 na aula de hoje. Vocês escolhem, né, 3 exercícios para fazer aí dentre esses 5 e me entreguem lá 3 a serem feitos, né? Tem 5 exercícios, vocês escolham 3 e façam aí como os exercícios de frequência semanal. Beleza? Pode ser assim? Combinado? Da aula de ontem tem 2, da aula de hoje tem 3. Beleza. Desses 5 aí, vocês escolhem 3 e me entregam lá. Ok? Para não ficar muito pesado aí. Maravilha, galera. Então, 3 de 5. Leandro. 3 de 5. Maravilha. É isso então, galera. Se não temos dúvidas, ficamos por aqui. Um abraço, valeu, tudo de bom e até semana que vem. Valeu, galera. Tudo de bom. Um abraço. Falou pro senhor. Bom descanso aí, boa semana. Falou. Tchau. Senhor, obrigado. Falou. GG. Nossa, fazia tempo que eu escutava isso, hein? GG. Good game. Falou, galera.